A paz do Senhor a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Dominical Adultos, irmãos da Madureira, a paz do Senhor, Deus abençoe. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz do Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Eu sempre dou palestras sobre escola bíblica dominical, sobre família, sobre missões, já fui missionário, sobre dons do Espírito Santo. Eu recebi dons de curar, oramos por curas, muitas pessoas são curadas. E ministramos sobre escatologia, sobre diversos assuntos, aquilo que os irmãos desejarem. Nós estamos iniciando hoje o segundo trimestre de 2023, com as revistas da Betel Dominical Adultos. Você vê aí os telefones e vê também o endereço eletrônico para você adquirir as revistas. A revista foi comentada pelo bispo Abner Ferreira. E o tema do trimestre é Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Você pode também adquirir aí o livro que é a respeito do assunto desse trimestre. Nós vamos estudar neste trimestre as seguintes lições. Lição 1, do Éden a Babel. Lição 2, a criação revelando a glória do Criador. Lição 3, o Criador se relacionando com o ser humano. Lição 4, a alienação humana a partir da queda. Lição 5, a necessidade da reconexão entre o ser humano e seu Criador. Lição 6, a bênção de Abraão chega a todos por Jesus Cristo. Lição 7, Abraão e a prova de fé. Lição 8, Isaque, o filho da promessa. Lição 9, as bênçãos da promessa por um prato de lentilhas. Lição 10, quando um pecador quer mais de Deus. Lição 11, os planos de Deus nos sonhos de José. Lição 12, o custo pessoal de viver os planos de Deus. Lição 13, as bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus. Então hoje vamos estudar a lição 1, do Éden a Babel. Então vamos estudar aí o princípio, de tudo, o princípio de todas as coisas que nós conhecemos, de tudo que existe na Terra hoje, que existe aí no universo que nós conhecemos. Tudo criado por Deus. Em Hebreus você vai encontrar lá os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então não diga que a Terra, as coisas foram criadas do nada. Não, foram criados a partir da palavra de Deus. Deus falou e passou a existir. Todo o reino material primeiro existiu no reino espiritual, depois é que apareceu aqui no reino material. Então, se você olhar uma mesa, você não pode dizer assim, essa mesa aqui foi feito aí, o início de tudo dessa mesa foi uma árvore. Não, mas quem criou a árvore? Deus, a palavra de Deus. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, Elohim, o Criador e Senhor da história. Subtópico 1, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Subtópico 2, o Deus que vela por sua palavra. Subtópico 3, a semente da mulher. No tópico 2, o coração do homem e o coração de Deus. Subtópico 1, o mal no íntimo do homem. Subtópico 2, a tristeza no íntimo de Deus. Subtópico 3, graça em meio ao juízo. Tópico 3, a origem das 3 civilizações antigas. Subtópico 1, uma nova terra. Subtópico 2, as 3 civilizações. Subtópico 3, a grande confusão. Então vamos passar estudando aí por todos esses assuntos que são ótimos, para nós aprendermos aí sobre o início de tudo. Na primeira lição, nós vamos aí desde o jardim do Éden até então a confusão das línguas. O texto áureo da lição: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Então veja que quando ali Deus diz para Adão que ele não podia comer da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade ali havia 2 árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e existia a árvore da vida. Se o homem obedecesse a Deus e não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele sempre comeria da árvore da vida e viveria eternamente. Pelo que nós aprendemos aí, é que o homem viveria
ali até próximo de 1000 anos, comeria da árvore da vida e viveria mais 1000 anos. Comeria de novo, viveria mais 1000 anos. Mas como o homem desobedeceu a Deus, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, então foi proibido a ele de comer do fruto da árvore da vida. Ele foi expulso do jardim e foi colocado ali o querubim, protegendo ali para que ele não entrasse e não comesse do fruto da árvore da vida. Então, Adão viveu 930 anos, chegou próximo de 1000 anos, mas não chegou a 1000. E daí para frente também, né? Noé viveu 950, Matusalém, o homem que mais viveu 969 anos. Então, veja que ninguém conseguiu viver 1000 anos, porque era para comer do fruto da árvore da vida para continuar por mais 1000 anos. E assim foi diminuindo os anos até que Deus colocou o limite de 120 anos. Então aqui está o que nós chamamos de proto-evangelho, né? Aí falando sobre a maldição que foi lançada sobre o ser humano e também sobre a serpente, que foi instrumento de Satanás, né? Vamos dizer assim, que ela foi a médium, né, de Satanás, foi usada por Satanás para falar, para atrair Eva, enganar Eva, e Eva foi e ofereceu o fruto a Adão e Adão comeu. Então muita gente confunde as coisas, né? Não é a serpente que é Satanás, é chamado Satanás de serpente, mas não quer dizer que ele é a serpente. Ele usou uma serpente, ele entrou em uma serpente. Nós lembramos aí de Pedro, né? O Espírito Santo usou Pedro para falar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, e daí a pouco Satanás usou mesmo Pedro para tentar impedir Jesus de ir à cruz. Olha só, uma mesma pessoa usada pelo Espírito Santo e usada por Satanás. Veja só. Então a serpente foi usada por Satanás para falar com Eva, atrair Eva ao engano, né, para que ela comesse daquele fruto, e ela oferece ao seu marido come. Ao invés dele falar com ela, repreendê-la, né, até corrigi-la, então ele comeu, desobedecendo a ordem direta de Deus. Paulo diz que não foi através da mulher, mas pelo homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens, porque todos são descendentes de Adão. E aqui em Gênesis 3,15, então, Deus está dizendo que haverá inimizade, né, entre as Satanás e a mulher. Aí também está se referindo à semente do pecado, que vai estar em cada homem que vai nascer, mas está falando também de uma semente que virá também de um nascimento físico e que vai vencer Satanás, que vai vencer o pecado, que é Jesus Cristo. Então, nasce os filhos descendentes de Adão, todos com a semente do pecado, mas nasce um que nasceu de Maria, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele não tinha a semente do pecado que vinha de Satanás, que vinha de Adão. Então Deus está prometendo que haverá uma semente. Então, quando ele fala que a serpente vai ferir o calcanhar, quer dizer que Jesus vai ser pregado na cruz, mas ele vai ressuscitar e vai vencer a morte, vai vencer o pecado. E assim como a serpente lá no deserto, foi colocada a serpente de bronze ali, né, de metal, e todo aquele que era picado pela serpente olhava para aquela serpente de bronze ali, de metal pendurada ali numa haste, e ficava curado e não morria. Assim também Jesus Cristo, a semente da mulher, e é filho do homem, né? Aí então Jesus humano, homem, foi levantado também, assim como a serpente de bronze lá no deserto, foi levantado na cruz. Então assim como todos olhavam para aquela serpente e eram curados, não morriam, assim também todos que olharem para Jesus, o autor e consumador da fé, ele diz: eu serei levantado e a todos atrairei a mim. Então, todo aquele que olha para Jesus, a obra salvífica que Jesus fez, morrendo na cruz em nosso lugar e ressuscitando, todo aquele que crê nisso, então ele é salvo.
Olha o que diz Isaías: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22. Olha aí João 3, 14 e 15. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A verdade diz: o Senhor Deus, que criou todas as coisas conforme a sua vontade, é poderoso para cumprir o seu glorioso propósito. Então Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então Ele é poderoso para cumprir o seu propósito. Ele tem um propósito de que todo aquele que aceitar Jesus Cristo, seu Filho, como único Salvador e Senhor, seja salvo. O propósito é salvação de todos. É para todo aquele que crê. Então veja que a fé é exigida. Nós somos justificados pela fé. É pelo crer na mensagem do Evangelho que fala o quê? Fala da salvação executada por Jesus Cristo na cruz, morrendo em nosso lugar, levando nossos pecados sobre ele e morrendo a nossa morte e ressuscitando. Então essa é a obra salvífica. Aquele que ouve o Evangelho e crê é salvo. Então todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1,3, né? Olha aí, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então vamos ver aí Deus como Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Vamos ver também a diferença entre o coração de Deus e o coração do homem. Então Deus viu o coração do homem, o pensamento, a intenção. E ele viu que o homem, desde o início, né, ali através de Caim, já tem um coração mau, perverso, o desejo de pecar todo dia. Então o homem é mau continuamente. O homem vive maquinando fazer o mal. E Deus, cheio de amor e de misericórdia, sempre amando o homem, sempre procurando salvá-lo, projetou, né, a salvação do homem, enviou seu Filho para morrer por nós, para nos salvar, nos dá o Espírito Santo para nos ajudar a combatermos o pecado. Tudo Ele faz para nos salvar, porque Ele nos ama. Nós vamos ver nesta lição também a origem das 3 civilizações, né? Aí os descendentes de Noé, que nós vamos falar de Noé também nesta lição. Então nós vamos ver aí Sem, Cã e Jafé. Vamos ver aí Sem, os semitas, né? De onde vêm os judeus, lá de Ur dos Caldeus, né? Abrão nasceu ali. Então nós vamos ver essa região, os semitas. Vamos ver aí a região de Jafé, onde hoje é a Europa, por exemplo, ali na Rússia, aquela região todinha ali, tudo é Jafé. E vamos ver os cananitas, que são aqueles que, por exemplo, o Egito, né? Lá em Canaã, onde hoje é Israel ali, aquela região ali, antes era cananitas. Então toda aquela região ali foi ocupada por Cã. E dali esses povos se espalharam pelo mundo inteiro. E você acompanha aí nos mapas que nós vamos mostrando aí para você. Então vemos aí a criação de todos os seres viventes, vemos aí a queda do homem, vemos a promessa de Deus, o plano de Deus para salvar o homem, vimos que a graça de Deus superabundou onde havia o pecado, sabemos que Jesus é o mediador de uma nova aliança, um novo pacto, um novo concerto, um novo testamento, e também sabemos que no futuro existirá uma nova terra, um novo céu. Oremos para que Deus nos dê mais confiança nele e em seus propósitos para conosco. Pai, em nome de Jesus, aumenta, Senhor, a nossa fé, aumenta, Senhor, a nossa confiança em Ti, ajuda-nos a depositarmos toda a nossa confiança, toda a nossa esperança em Ti, em seus propósitos para nós, que nós sabemos que são só planos de amor, de misericórdia que o Senhor tem para conosco. Amém. Glória a Deus. Vamos ver textos de referência, Gênesis 1, 26 a 28 e também o 31. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos,
e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Glória a Deus. Então veja que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E isso é evidente, não é? Essa imagem e semelhança não é essa imagem que nós temos no espelho, né? Não é isso que está falando a palavra de Deus. Imagem e semelhança aqui fala da mesma essência de Deus, ou seja, o homem foi feito para amar, o homem foi feito para adorar a Deus, o homem foi feito para viver em comunhão uns com os outros, amando uns aos outros, se ajudando uns aos outros. Foi feito um ser essencialmente bom, misericordioso, justo, santo. Então o homem foi feito para viver em comunhão contínua com Deus. Mas quando o homem peca, olha o que está escrito na palavra de Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo agora o bem e o mal. Então o homem passou a conhecer o bem e o mal. E por causa da semente maligna que Satanás implantou no coração de Adão, todos aqueles que nasceram descendentes de Adão já nasceram com essa semente maligna dentro. Então ele pode escolher em ser mal ou ser bom. Olha aí, ele sabe, ele tem conhecimento agora, ele sabe o que é bem e o que é mal. E ele escolhe o que fazer, e a maioria das vezes escolhe fazer o mal. Veja que o primeiro homem, Caim, o primeiro filho de Adão, já foi perverso, tinha um coração mau, matou seu irmão. Por que matou seu irmão? Por inveja, porque Deus se agradou do sacrifício do seu irmão, mais do que o do dele. Olha só, a inveja já nasceu no coração, e o pecado já estava ali em Caim, e ele deu lugar ao pecado. Veja que Deus dá o domínio para o homem de toda a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Olha só, Deus deu o domínio sobre os peixes, sobre os animais, sobre a natureza, sobre tudo. Era para o homem ter total domínio sobre tudo. Veja que o primeiro homem tinha uma total comunhão com Deus. Falava com Deus todos os dias, né? Tinha estreita comunhão com Deus, conhecia Deus pessoalmente. Era para toda a raça humana ser assim. E a ordem que Deus deu ao homem que era para ele se frutificar, né? Multiplicar, encher toda a terra. Todos filhos, né, de Deus que seriam. Se Adão é filho de Deus, todos seriam filhos de Deus. O problema é que Adão pecou, então ele perdeu a imagem e semelhança de Deus. Perdeu, não se parecia mais com Deus. Então todos os filhos de Adão se parecem com Adão, não com Deus. Então é preciso nascer de novo. Nascer o quê? Da palavra de Deus, do Espírito Santo. Aí se tornar filho de Deus, para se parecer novamente com Deus, para ser filho de Deus. Então veja aí, cronologia dos acontecimentos de Gênesis 1, atos criativos, né? Deus disse e apareceu. Olha aí, no dia 1º a luz, no dia 2º firmamento, no dia 3 aí os mares, a terra, a vegetação, no dia 4 luminares, no dia 5 peixes e aves, no dia 6 animais e o homem. Então veja aí Adão, né? Criação de Adão, Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. Então o homem é essencialmente espírito, depois alma e depois corpo. Depois você vê aí a criação de Eva, né? Adão nasceu no Éden, Eva nasceu no jardim do Éden, é diferente. Deus fez um jardim depois que criou a mulher. A mulher já nasceu vendo flores, né? Já nasceu aí para ser esposa, ajudadora. Para funcionar bem a família é bem simples, né? Paulo ensinou isso lá, é simples, olha só. Mulheres, esposas, sejam submissas aos vossos maridos. Esposos, maridos, amem suas esposas. Filhos, obedeçam aos seus pais. É só isso. 3 regras simples e o casamento dá tudo certinho. A introdução diz: neste trimestre estudaremos lições baseadas no livro de Gênesis, identificado como o livro dos começos. Na presente lição serão enfatizados os seguintes assuntos:
A maravilhosa e perfeita obra da redenção já tinha sido planejada por Deus antes da fundação do mundo. A multiplicação da maldade na humanidade e a origem das nações e dispersões dos povos. Então veja que nós vamos ver aí a presciência de Deus. O que é presciência? Deus conhece antes, né? Então olha só, antes de acontecer, por quê? Porque ele dá uma olhadinha lá no futuro. Para Deus não existe passado, presente e futuro, como para nós existe. Tudo para ele é presente. Então ele olha no futuro e já vê o que aconteceu. Veja só, como ele já sabia que o homem pecaria, que estaria condenado, toda a raça humana, né? Todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Deus, então, antes mesmo de criar as coisas, ele já arquitetou um plano de salvação para o homem. Nesse plano estava, então, Jesus Cristo, levando sobre ele os nossos pecados, doenças e enfermidades, levando as nossas maldições, morrendo em nosso lugar na cruz, ou seja, o juízo nosso era morrer na cruz, e ele morreu em nosso lugar e ressuscitou. Então esse é o plano de salvação do homem que já foi arquitetado antes mesmo de criar o mundo, porque Deus deu uma olhada no futuro e já viu tudo que ia acontecer. Então ele arquitetou o plano. Então Jesus veio executar esse plano. Olha lá, Jesus é o verbo da vida. Então é aquele que executa, é a ação, né? Deus planejou, Jesus executou. E o Espírito Santo capacitou Jesus para realizar o plano e deu poder para ele, para que ele tivesse o seu ministério terreno. E é o Espírito Santo que nos revela esse plano de Deus, nos revela a salvação. Então vimos que Deus arquitetou o plano, vimos que a maldade do homem foi só se multiplicando, cada dia mais aumentando. Vimos que Deus criou o homem para povoar toda a terra, mas o homem resolve povoar um lugar só. Então Deus os espalha por todas as nações, confundindo-lhe as línguas. No tópico 1, Elohim, o Criador e Senhor da história. Como o povo de Israel, que nasce da glória dos propósitos de Deus, acaba aparecendo em estado de escravidão no Egito? O livro de Gênesis nos responde esta pergunta. É interessante que Deus já disse para Abraão que ele seria pai de nações. Ele disse que o povo que nasceria dele, descenderia dele, iria ser escravo no Egito, mas ele iria depois tirá-los com mão forte. Porque Deus olhou o futuro e já viu tudo o que ia acontecer no futuro, né? Então, Deus já revela antes de acontecer, porque ele sabe todas as coisas. Não existe passado, presente e futuro. Sempre tenha isso em mente. Um dos grandes atributos de Deus é a presciência, ou seja, conhecer antes de acontecer, porque ele olha o futuro. Para nós é futuro, para ele tudo é presente. Ele viu o dia que eu nasci e já viu o dia que eu morri, mas eu não morri ainda, mas ele já viu. Veja só, então ele sabe tudo, sabe todas as coisas, né? É dentro aí da onisciência de Deus. Também está dentro da onipresença de Deus, porque ele está presente tanto no nosso passado quanto no nosso futuro, né? E tanto como no nosso presente, evidente. Também faz parte da onipotência de Deus, porque ele pode fazer qualquer coisa, ele está no controle de tudo. Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. No tópico 1, subtópico 1, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O plano de redenção divina não foi um desesperado plano B de Deus para resolver o problema da queda. Aquele que teria o calcanhar ferido pela serpente é o mesmo descendente da mulher que lhe esmagaria a cabeça na cruz, Gênesis 3,15. Mas sua morte estava determinada antes da fundação do mundo, Apocalipse 13:8. Precisamos ler toda a Escritura tendo isso em mente. Então veja, quando nós lemos isso, aí você pensa assim, se ele foi morto antes da fundação do mundo, quer dizer que Jesus morreu antes do mundo ser criado? Não, não é isso. É que quando Deus arquitetou o plano de salvação, neste plano estava a morte de Jesus Cristo por nós na cruz. Veja bem, não vá pensar aí que Jesus morreu antes do mundo ser feito e já morreu em nosso lugar. Não. É porque Deus olhou o futuro, né? E já viu Jesus morrendo lá. E ele criou o plano antes
antes do homem pecar, o plano já estava pronto. Antes dele criar a terra, antes dele fazer o sol, a lua, as estrelas, os mares, os animais, criar o homem, ele já sabia que ele ia criar e que o homem pecaria, estaria condenado. Então ele já criou o plano para salvar esse homem. Veja só. Isso é maravilhoso. Às vezes é difícil a mente da pessoa acompanhar esse raciocínio. Mas olha, por isso nós botamos essa figura aí para você entender o que é presciência. Sempre se lembre disso. Não existe para Deus passado, presente e futuro. Tudo é presente. Então daqui a 5.000 anos, ele já sabe o que acontecer. Então para nós ainda vai acontecer. Para Deus já aconteceu, ele já viu acontecendo. Então para Deus não existe surpresa. O homem pecou, que surpresa para Deus. Não, Deus já tinha visto, já tinha até criado o plano de salvação do homem. Então não existe como surpreender Deus. Então quando fala de calcanhar, aí a serpente, né, picar o calcanhar do filho do homem, ou filho da mulher, né, descendente, aquele que nasce de uma mulher. Então está falando a respeito de Jesus sendo crucificado na cruz. Agora fala de Jesus esmagando a cabeça da serpente, o quê? Vencendo o pecado, vencendo a morte. Veja só, ele vence o pecado, ele vence a morte. Pisar a cabeça de Satanás significa que ele vence Satanás. Ele vence o poder que Satanás tem sobre o homem de condenar o homem ao inferno. Todo aquele que aceitar o sacrifício de Jesus, crê, é salvo. Olha só. Então, ele trouxe a vitória sobre o pecado. E ele trouxe o quê? A vida eterna com Deus. Satanás traz a morte eterna, lago de fogo e enxofre. Jesus traz a vida eterna com Deus para sempre na Nova Jerusalém. No subtópico 2, o Deus que vela por sua palavra. O desenrolar histórico que se deu desde esta promessa divina no Éden até a sua consumação não consiste de acidentes aleatórios, obras do acaso e trapalhadas humanas. Deus conduziu e conduz a história de uma forma misteriosa, amorosa e soberana para que o que ele prometeu permanecesse de pé. O Redentor viria como semente da mulher, uma referência clara à encarnação do Verbo e nascimento virginal do Cristo. E esta mulher descenderia de Israel. Daí Deus, ao preservar Israel em toda a sua história de erros e fracassos, está garantindo o cumprimento daquilo que ele prometeu, pois Deus mesmo cuida para que a sua palavra se cumpra. Jeremias 1,12, Malaquias 3,6. Então aí toda a história humana, tudo Deus viu antes de acontecer e, à medida que era necessário interferir, ele interferiu. Se não fosse a interferência de Deus, o povo de Israel teria se acabado, não existiria mais. Porque sempre foram teimosos, sempre foram rebeldes, sempre desobedeceram a Deus, sempre quebraram a aliança com Deus. Se Deus não os preservasse, não existiriam. Porque Deus os preservou, porque deste povo nasceria Jesus Cristo. Veja lá, quando a Bíblia fala dos reis da Pérsia, por exemplo, ela diz bem claro que Deus estabelece rei, coloca rei, tira rei. Então ele que cuida de tudo. Ele colocou até o nome do rei Ciro, antes do rei Ciro haver nascido, ele já disse que nasceria um rei com o nome Ciro, que permitiria o povo voltar para a terra. Veja só. Veja lá no caso daquele altar, né, ao bezerro de ouro lá de Jeroboão. Deus disse, olha, eu vou levantar um rei, deu o nome do rei, e ele vai derrubar esse altar, e vai matar os sacerdotes nesse altar aqui. Olha só. Então, olha, Deus diz bem claro, o rei Josias. Então ele vai matar os sacerdotes que ficam adorando esse bezerro aqui, sobre esse altar. Aqui vai queimar ossos de homens aqui em cima desse altar. Então Josias foi o rei que deu uma limpa geral na idolatria de Israel em seu tempo. Eu considero o melhor rei de Israel. Então Deus está no controle de tudo, de todos, de todas as coisas que acontecem
ele interfere na hora que ele acha que deve interferir e pronto, ele que é dono de tudo, ele que manda em tudo. Quando se fala então em Gênesis aí sobre a semente da mulher, está falando de Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, nasceu filho de Maria, no útero virgem de Maria, concebido pelo Espírito Santo. E Maria era descendente de judeus, descendente de Abraão. Se nós olharmos aí, ela era prima de Isabel. Isabel era descendente direta de Arão, o sumo sacerdote. Então Maria era da família de Arão, o sumo sacerdote. Isabel, sua prima, que era esposa de Zacarias, pai e mãe aí de João Batista. Então tudo estava escrito e Deus vela pela sua palavra, para que tudo se cumpra direitinho do jeito que ele escreveu. Então quando ele falou a respeito da morte de Jesus na cruz, lá o profeta Isaías falou até detalhes, tudo se cumpriu do jeitinho que estava escrito. No subtópico 3, a semente da mulher. É claro aí o diabo que estava nela, eu coloquei para você entender, que estava no Éden, ouviu numa mesma frase Deus falar tanto de destino de Cristo, assim como do seu próprio destino. Gênesis 3,15. Ainda assim passou a história tentando impedir que o descendente da mulher viesse ao mundo. Quando Israel estava no Egito, Faraó tenta exterminar a próxima geração de hebreus, matando os recém-nascidos machos, para eliminar possíveis ameaças de rebeliões. Êxodo 1,16. Se essa loucura tivesse pleno sucesso, a raiz pura de Israel, de onde o Redentor nasceria, se perderia com a miscigenação egípcia. Por trás da intenção insegura e infanticida de Faraó, estava a serpente tentando ferir o calcanhar de Israel para que o Redentor não chegasse a nascer. Deus, porém, salvou das águas a Moisés, Êxodo 2, de 1 a 9. Varão hebreu de sangue puro que redimiria Israel da escravidão egípcia. Deus usou Moisés como um tipo daquele que no futuro viria para libertar o povo da escravidão do pecado. Mateus 1, 21, João 8, 36. Então veja que Deus deu a sentença ali para a serpente, que é Satanás, condenando Satanás ao lago de fogo e enxofre, que é o seu destino final. Lá no final do milênio, ele vai fazer a última guerra contra Jesus Cristo, vai juntar ainda muita gente. Veja só, o governo de Jesus Cristo, íntegro, perfeito, mas ainda vai ter muita gente que vai se voltar contra Jesus, vai acompanhar Satanás. Então naquela última guerra ali, Satanás então é lançado agora no lago de fogo e enxofre, para sempre. Acabou a ação de Satanás. E é isso que está previsto aí em Gênesis 3,15. Então te ferirá a cabeça, quer dizer exatamente. Você sabe, bateu na cabeça da serpente, bateu ali, morreu. Você pode bater em outra parte, ela pular para lá e para cá e fugir e tal, mas bateu na cabeça, acabou. Esmagou a cabeça, acabou. Então nós vamos ver que Faraó, por exemplo, tentou exterminar, mandou afogar, jogar no rio Nilo, todas as crianças que nascessem ali, machos, fossem lançados nas águas do rio Nilo e morressem. Então o povo de Israel ali, o povo judeu, era para acabar. Ali os hebreus na época, era para se acabarem todos. Haveria uma mistura das mulheres hebreias com os egípcios e pronto, o povo hebreu tinha se acabado, tinha se misturado com os egípcios. Mas não, Deus preservou. Olha aí, Moisés escapou e libertou o povo. Lá no tempo de Jesus, Herodes fez a mesma coisa, por causa de Jesus nascer e ser chamado rei dos judeus. Ele ficou com medo de perder o lugar e mandou matar as crianças. Mas Deus preservou, disse para José e Maria ali fugirem para o Egito. Veja só. E Herodes depois morre com medo de bichos, Então acabou ali a sua ordem de matar criança. Então veja, Deus preservou esse povo, porque desse povo nasceria então Jesus Cristo. Então veja que Deus salva Moisés, e Moisés é um tipo de Cristo. Por quê? Porque Moisés tira o povo da escravidão do Egito e conduz à terra prometida. Ele é o quê?
Ele é aquele que faz o papel de mediador entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. Ele é mediador. Então ele fala para Deus a respeito do povo, recebe a resposta de Deus e fala para o povo que Deus falou. Então ele é mediador. Assim como Jesus Cristo é o mediador entre nós e Deus, ele está sentado à direita de Deus, onde intercede por nós. E ele morreu em nosso lugar, para nos conduzir à salvação, nos conduzir a Deus, à vida eterna com Deus. Veja que hoje, muitos cristãos, muitos crentes estão fazendo o mesmo que Faraó fez, o mesmo que Herodes fez. Estão impedindo de nascer filhos de Deus. Imagine, quantos crentes nós poderíamos ter hoje no mundo se os crentes não evitassem filhos? Então, naquele tempo, se usou lá afogar as crianças, aí no outro tempo usou espada para matar as crianças, e hoje se usa camisinhas, se usa aí preservativos e toda coisa para evitar que os filhos nasçam. Continuam matando as crianças. Até mesmo os cristãos fazem isso. Tópico 2. O coração do homem e o coração de Deus. Após a queda do homem, a caminhada da humanidade foi cada vez mais degradante. Gênesis, cujo significado simples significa começo, sinaliza de fato o começo de tudo, inclusive do sofrimento na história humana. Então, Gênesis, começo de tudo. Agora, começo da raça humana, começo aí a entrada do pecado, da multiplicação do pecado, da destituição total do ser humano da salvação, do aumento, mas um aumento terrível do pecado a cada dia, aumentando mais. Tudo começa ali, o amor, a intimidade com Deus, mas começa também ali o pecado, que é a separação do homem de Deus, a expulsão do homem da presença de Deus. Ali começa o primeiro assassinato. Veja só, começou a primeira inimizade, mesmo que Abel nem soubesse, ele achava que o seu irmão o amava do mesmo jeito que ele amava seu irmão, mas nasceu a inimizade no coração de Caim, a inveja, o ciúme, e ele mata o seu irmão. Então, o primeiro assassinato, e aí a multiplicação do pecado foi cada vez aumentando mais, até chegar aos dias de Noé, quando Deus dá um basta, mas depois vai continuar tudo de novo, porque a semente está no coração do homem. Tópico 2, subtópico 1, o mal no íntimo do homem. O primeiro homicídio dentro da primeira família, com Caim e Abel, mostra como a raça e sua história seria marcada pelo morrerás decretado no Éden, Gênesis 2,17. Não só a morte, mas o homicídio entrou na rotina humana e não saiu mais. Pelo contrário, foi institucionalizado, Gênesis 4,15, 9,6. Caim e Abel foram os primeiros irmãos e Caim o primeiro homicida. Chaplin, em seu comentário sobre o primeiro homicídio em Gênesis, diz: essa narrativa simboliza a degeneração humana desde o princípio. Nada havia no meio ambiente de Caim que o tivesse levado a matar seu irmão. O ato originou-se da maldade no íntimo. Então veja que Deus disse para Adão: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Esse morrer tem aí vários significados, Existe 3 mortes aí. Então, existe aí a morte espiritual, ou seja, o afastamento de Deus, a perda da comunhão com Deus. Existe a morte da alma, que é o quê? A falta agora de conhecimento de Deus. A alma agora pecou e ela fica afastada de Deus, afastada da salvação. Ela agora para de ter aí um conhecimento a respeito das coisas de Deus com clareza. E aí vem a morte do corpo. Então o corpo foi condenado à morte. Adão deveria viver eternamente, mas ele morre com 930 anos. Então seu corpo foi condenado a morrer. Caim vai e mata o seu irmão por inveja
né? Abel oferece a Deus a legítima adoração, a sua própria vida, e para substituir ele próprio, para que ele mesmo não se matasse, ele oferece um animal em seu lugar. Isso é a adoração legítima, é dar a vida para Deus. Então ele deu a vida do animal em lugar dele, prefigurando o sacrifício de Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Deus se agradou do sacrifício que Abel apresentou, não se agradou do coração de Caim. Caim ofereceu do que ele produzia, mas não com amor, não com dedicação, não com o sentido de dar tudo, não no sentido de dar sua vida, não de se oferecer o mais precioso para Deus, representando ele próprio, mas apenas aquilo que produzia. Então o seu coração já era mau, já estava ali um coração mau, mal intencionado. Deus não se agradou dele e avisou para ele: o pecado jaz à porta, cuidado com o pecado. Mas ele se deixou levar, se deixou possuir pelo ódio, pelo ciúme e matou seu irmão. E daí para frente os seus descendentes fazem o mesmo e ainda acham bonito. E ainda contam para todos que vão matar, né? E aí começa também aí prostituição, começa a casar com várias mulheres, tudo começa a acontecer aí com o surgimento do pecado que vai aumentando cada dia mais. Cada homem que nasce já nasce com a tendência do pecado e os homens vão inventando maneiras de pecar mais e mais. No subtópico 2, a tristeza no íntimo de Deus. O mal no íntimo do homem manifestou a tristeza no íntimo de Deus. A forma mais próxima de descrever essa tristeza de Deus estão nas palavras: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Gênesis 6:6. Essa tristeza é revelada depois que Deus constata o estado avançado do coração humano para o mal. Gênesis 6:5. Esta constatação culminou no dilúvio. É-nos dito que Deus se arrependeu de haver feito o homem e decide fazê-lo desaparecer da face da terra. Gênesis 6:7. Porém, uma família foi salva, a família de Noé. Então veja que esse mal no coração do homem fez com que Deus se entristecesse. Então, quando a Bíblia usa a palavra aí dizendo que Deus se arrependeu de ter feito o homem, esse se arrependeu quer dizer que Deus se entristeceu profundamente, porque o homem caiu no pecado e o pecado foi se alastrando e aumentando cada dia mais. Isso entristecia Deus, que queria comunhão com o homem. Deus queria que o homem fosse íntimo dele, que amasse como ele amava. Mas o homem se tornou cada dia mais perverso, a ponto de chegar aí no tempo de Noé e Deus decidir que ia acabar, matar todos os seres humanos de sobre a face da terra. Ele ia destruir tudo, inclusive os animais também, tudo ia ser destruído, porque Deus não tolerava mais o pecado. Então Deus achou Noé. Noé acreditava em Deus, tinha fé em Deus. E o homem é justificado pela fé. Então aí Noé é declarado justo por quê? Porque ele acreditava, ele tinha fé em Deus. Tinha fé que existia Deus. Não devemos esquecermos que Noé conheceu ainda homens de Deus. Conheceu a história sobre Deus, adoradores de Deus, pessoas que falaram sobre Deus para ele. E também Noé vai conhecer depois Abraão. Abraão, quando viveu na terra, viveu também quando Noé ainda estava vivo. Olha só. Então aí são semitas. Veja que Noé conheceu Abraão. Veja só que coisa maravilhosa. Muitas vezes as pessoas não sabem disso, não prestam atenção nisso. Então Noé tinha um testemunho de fé dentro dele. Ele acreditava em Deus. Então Deus preservou Noé, e Noé, para a salvação da sua família, como está escrito em Hebreus, ele construiu a arca pensando na sua família. Então era um pai exemplar, um pai que livrou a sua família de morrerem
todos eles no pecado. Então ele preservou, ele conseguiu livrá-los da condenação do mundo inteiro. Aquela arca representava a salvação em Jesus, representava a igreja, né? Andando sobre ali as águas do mundo. A igreja sendo livre da condenação do pecado. Então veja, Noé, pela sua obediência em construir a arca, livrou a sua família de serem condenados com o mundo. Então não se esqueça, Deus olhou o futuro e já sabia que o homem ia pecar. Se nós entendêssemos assim, não, Deus se arrependeu de ter feito o homem, então Deus se arrependeria antes mesmo de criar o homem, porque ele já sabia o futuro, ele não criaria o homem pronto. Mas não, ele sabia tudo o que ia acontecer. Então, aí no caso, aí, quando diz arrependeu-se, quer dizer que se entristeceu profundamente com a situação do homem, com aquilo que o homem estava fazendo e com o coração perverso que o homem tinha. Tópico 2, subtópico 3, graça em meio ao juízo. Após descrever a corrupção que assolava a humanidade, a maldade se multiplicando e a decisão do Senhor de destruir da face da terra o ser humano, o escritor sagrado apresenta um porém, Gênesis 6:8. O termo que expressa um contraste. Há um homem que tem fé em Deus, obedece a Deus, anda com Deus. Pela graça de Deus, manteve-se puro em meio a uma geração corrompida. Gênesis 6:9, Hebreus 11:6-7. Noé não se conformou com o modus vivendi de sua geração. Filipenses 2:15, 2 de Pedro 2:5. O relato da Epístola aos Hebreus e da 1 de Pedro, 1 de Pedro 3:20, fazem menção da salvação da família de Noé. Dentre tantas lições preciosas a serem extraídas deste texto, destacamos: a graça de Deus continua se manifestando de maneira superabundante. Número 2, aí, a influência positiva de Noé sobre a sua família antes do dilúvio. E, no 3, aí, a fé que resulta em obediência a Deus e um viver justo e reto. Então veja que a Bíblia vai falar que Deus agora olha para o mundo e vê a situação do mundo, todos em pecado. Veja que na geração de Noé tinha 4 coisas que identificavam eles aí. Olha, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Comer é pecado? Não. Comer coisas saudáveis e para se manter vivo é importante. Mas o que é aí esse comiam? Era glutonaria. Comiam demais e coisas que não deviam comer. Glutonaria, pecado. Bebiam. Beber é pecado. Beber água, suco de laranja, limonada é pecado? Não. Esse beber é o que? Bebida alcoólica. Daí, né, tanto bebida alcoólica quanto outras coisas que fazem muito mal à saúde. Então aí é pecado. Casar é pecado? Não, Deus instituiu o casamento. O problema é que eles se casavam com várias mulheres. Aí é poligamia, é pecado. Davam-se casamento significa o quê? Que eles casavam, separavam, casavam de novo, separavam, casavam de novo. Isso, aí divórcio, né? Separação, essas coisas, é pecado terrível. Coloca o homem em estado de adultério. Então, pecado. Esta era a situação. Havia também o quê? Todo tipo de sexo ilícito. Mas Deus olhou e viu Noé. Noé permaneceu fiel a Deus, tendo fé em Deus. Ele foi justificado por essa fé em Deus. Ele acreditava em Deus e com certeza Noé clamava a Deus por uma solução. Assim como Ló, Sodoma e Gomorra, né? Pedro diz que Ló, chama Ló de justo Ló, clamava, lá diz que Ló orava a Deus todo dia e clamava pela situação que ele vivia ali, pela situação que aquele povo ali estava vivendo. Assim também nós cremos que Noé, ele orava, falava com Deus, apresentava a Deus, orava, pedia a Deus para ajudar aquele povo, mas Deus viu que o povo vivia num pecado terrível, cada dia se alastrando mais o pecado e decidiu acabar com tudo. Só que tinha Noé. Então, Deus preservou Noé. E Noé, nós vemos aí que Noé
ele ensinou a sua família corretamente. Ele conseguiu conduzir seus 3 filhos e as esposas desses 3 filhos para a arca junto com a sua esposa. Então aí, esses 8, conseguiram então ficar dentro da arca e serem preservados da destruição que houve, da morte geral que houve. Então Deus usou de graça para com Noé, porque Noé cria em Deus, tinha fé em Deus. Vemos aí então a influência positiva de Noé sobre a sua família, que conseguiu que eles o obedecessem e entrassem na arca. E vimos que Noé então conseguiu fazer com que sua família progredisse, e se espalhasse por toda a terra, obedecendo a ordem de Deus de povoar toda a terra. Agora, tópico 3, a origem das 3 civilizações antigas. Quando Noé estava construindo a arca, o som das suas marteladas na madeira era engolido pelo barulho da vida desregrada em que vivia sua sociedade. Agora, porém, há um completo silêncio e uma terra vazia para um novo começo. Após o dilúvio, vemos aí que Noé agora se encontra numa terra que só tem 8 pessoas. Todos haviam morrido. Também os animais, só existiam os animais que estavam com ele na arca. Então veja, tudo novo agora, uma nova situação. Como Noé não vivia dentro d'água, então não influenciou, os peixes não morreram afogados, Os peixes continuaram vivos, mas os animais terrestres, as aves, aí todo tipo de animal, de vertebrado, invertebrado, todo tipo de animal ali, estava agora ali dentro da arca. Então eles saíram, só existiam esses animais sobre a terra. Então veja, é começar tudo novo. E agora, quem seriam os habitantes da terra? Todos os descendentes de Noé. Agora, isso evitou o pecado? Não, porque o pecado estava no coração dos filhos de Noé, das esposas. Eles é que povoaram a terra. Mas o pecado não deixou de existir. O pecado estava plantado lá dentro porque eles eram descendentes de Adão. E a semente de Adão passou a todos os homens. Então todos são descendentes de Adão. Aí o pecado então começou a se alastrar novamente, principalmente através de Cã, um dos filhos de Noé. Desses aí é que nasceu, os cananitas aí, a idolatria terrível, todo tipo de pecado se alastrou ali devido ao pecado que estava no coração deles. Veja aí Jafé foi lá pro norte ali, aí onde tem Rússia, onde tem Europa. Teve uma época boa, mas também o satanismo andou solto por ali. Os semitas, que desse povo aí é que veio Abraão e nasceram os hebreus, mas esse povo aí hoje tudo é o quê? Muçulmanos, que não são cristãos também, não adoram a Deus, Deus verdadeiro. Veja só. Então o pecado estava dentro do ser humano e se alastrou de novo na humanidade inteira. Deus prometeu não destruir os seres humanos mais, não destruir a terra por um dilúvio novamente, colocou o arco aí no céu para provar isso, fez o concerto com Noé e de lá para cá o pecado se alastrou novamente e o mundo já está de um jeito deplorável novamente, o pecado terrível por todo lado e cada dia se multiplica mais. No tópico 3 sobre o tópico 1, uma nova terra. Deus deu a Noé o que deu a Adão, missão e autoridade. Ele deveria se multiplicar, encher a terra e dominá-la. Gênesis 9, de 1 a 3. Temos um paralelo com Éden aqui. O dilúvio é um novo começo, porém não no jardim e não sem pecado. Por essa razão, a lei a respeito do valor da vida foi estabelecida. Quem tirasse uma vida, teria a vida tirada, sob a perspectiva de que cada ser humano carrega a imagem de Deus. Gênesis 9, 5 a 6. Estabelecido este mandamento e dada a Noé sua missão, Deus faz com ele e seus descendentes sua aliança. Esta aliança divina, porém, se enquadra mais com uma promessa divina, pois não há parte requerida ao homem para que Deus não destrua mais o mundo com águas. Gênesis 9, 9 a 17. A partir dos filhos de Noé, toda a terra foi repovoada. Gênesis 9, 19. Então veja que começa toda a raça humana novamente. Só que
Agora não começa com um filho de Deus, com alguém que não tinha pecado. Agora começa com uma família, 8 pessoas, mas todos tinham dentro de si a semente do pecado que veio de Adão. Inclusive, eu acho a explicação mais correta, por exemplo, para a existência de gigantes, exatamente por quê? Porque de Caim, a semente de Caim, talvez o sinal que estava em Caim, alguns acreditam que Deus fez com que Caim crescesse mais. Então todos identificavam Caim, tinham medo de Caim. Então nós podemos até acreditar que isso é uma teoria, nós podemos acreditar que seja assim. Então aí as esposas dos filhos de Noé eram descendentes de Caim. E aí elas poderiam ter o gene de gigantes dentro delas. Por isso nasceram gigantes, né? Aí principalmente aí, do lado aí dos filisteus, né, na região de Gaza ali, tinham gigantes, que era exatamente o quê? Descendentes de Cã, exatamente um descendente, né, um filho de Noé, é que povoou aquela terra ali. São suposições, né, mas tem até um lado assim mais aceitável do que as muitas, né, que se dizem por aí. Então o fato é que Deus faz agora uma nova aliança, uma aliança com Noé, né, chamada aliança noética. Ali Deus estabelece também que um homem que matar outro homem, ele deve morrer. Veja, isso é lá, não é nossa época. Nossa época Jesus disse, ame seus inimigos, ore por eles, abençoe os seus inimigos, né? Diz que nós não podemos matar ninguém, na lei diz, não matarás, né? Então não podemos matar ninguém, não podemos condenar ninguém à morte. A pessoa até na hora de morrer pode ser salva, assim como o ladrão na cruz do lado de Jesus foi salvo na hora de morrer, né? Então veja só, não é para nós, tá? Pena de morte não existe para cristão, não existe não. Nunca torça para isso, nunca prove isso, tá? Então nesse tempo foi aprovado por Deus isso como regra para a sociedade de então, que estava começando, para não acontecer do mesmo jeito que Caim matou Abel, né? Senão começavam os homens a se matar uns aos outros e acabavam novamente a raça humana sobre a terra. Então, eles não matavam porque se matasse alguém morria. Então, era uma norma dessa aliança. E Deus colocou um arco então no céu, mostrando que não mais destruiria o ser humano, a raça humana, através de dilúvio. Agora lembre-se que a terra será destruída totalmente por fogo lá depois do final do milênio. Então veja que parece não ser uma aliança, mas é uma aliança e está escrito bem claro que é uma aliança que Deus está fazendo com Noé e também com seus filhos, né? Com a raça humana que existia ali, que eram 8 pessoas só. Então era uma aliança porque está escrito que era uma aliança. Toda a raça humana, tudo bem, é descendente de Adão, porque Noé é descendente de Adão. Agora, veio a partir de Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas. A raça humana que existe hoje descende de Noé. Agora, é claro que o pecado que veio de Adão estava em Noé e Noé era descendente de Adão. Então, podemos dizer que toda a raça humana é descendente de Adão. E o pecado que hoje vigora, está em cada ser humano que nasce na terra, vem esse pecado de Adão até hoje. Quando a Bíblia diz, lembrou-se Deus de Noé, não quer dizer que Deus havia se esquecido. É apenas usando aí, né, um termo para designar que Deus estava ali e chegou a hora de Deus conversar com Noé e de Deus orientar Noé como seria daí para frente. Tópico 3 sobre tópico 2, as 3 civilizações. Com o início de uma nova humanidade, os 3 filhos de Noé se tornaram os pais das 3 grandes civilizações do mundo antigo. Gênesis 10:32. Sem deu origem aos semitas, de onde surgiram os judeus, de quem nasceria o Messias. Os outros 2 filhos de Noé deram origem às 2 grandes civilizações gentílicas. Jafé se tornou o pai de uma grande parte dos gentios, com história de expansão, poder e prosperidade. De Cã nasceram os povos cananitas, que ocuparam as regiões de Canaã, sob a bênção de Deus,
Similares às dadas a Adão, Gênesis 1, 2, 28, as três civilizações se multiplicaram, repovoando a terra para um novo começo, Gênesis 10, de 1 a 3. Então você vê aí, nós colocamos até o mapa para você ver, aí onde Sem ficou, ali terra dos Semitas, né? Ali veio Abraão, né? Ali de outros caldeus, essa região dos Semitas, descendentes de Sem. Aí você vê o Iraque, essa região aí toda, até chegar lá, ali às margens do Rio Jordão, ali na Arábia Saudita, essa região todinha, tudo era Semitas. Aí você vê aí, ao norte, são os descendentes de Jafé. Aí vai da Rússia, aí vai a Europa toda, tudo descendentes de Jafé. E ao sul aí você vê a região do Egito, né? Vai até também Canaã, onde hoje é Israel, ali tudo pertencia a Canaã. Aí os cananitas moravam ali, Deus deu essa terra depois para os judeus. Hoje, por exemplo, se nós olharmos o Brasil, né? Então nós vamos ver os descendentes do Brasil, de onde vieram, aí de Portugal, da Itália, da Alemanha. Então nós vamos ver aí, nós somos descendentes aí de Jafé. Eu, por exemplo, sou descendente de Jafé, né? Sou descendente de português e italiano. Então lembrando aí que dos semitas é que veio então a família dos hebreus, que são descendentes de Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó. E Abraão saiu da terra de outros caldeus, foi até Arã, de Arã ele desceu para Canaã, onde ele povoou ali e hoje existe Israel ali. Então são os descendentes aí, são os judeus, de onde veio nascer então Jesus Cristo. Tópico 3, subtópico 3, a grande confusão. A criação de Deus indica a ordem sobre o caos, Gênesis 1, 2 a 3. O propósito criativo sobre o vazio. Tudo foi criado por ele e para ele, Colossenses 1,16. Ou seja, tudo o que Deus fez e faz é para a glória do seu nome. Ele cria a humanidade e dá dons e habilidade aos homens para que estes, por meio dos feitos, propaguem a glória do nome de Deus em sua multiforme sabedoria. Porém, o que vemos em Babel retrata como o homem falha em dois aspectos. Ao invés de se espalharem como portadores da glória de Deus ao mundo, eles se ajuntam. Além disso, usam sua capacidade para honrar seu próprio nome, Gênesis 11, 3 a 4. A resposta de Deus à ordem humana, que contraria o propósito de Deus, é a confusão, Gênesis 11, 7 a 9. A ação divina, porém, em confundir a língua também, foi solução divina para a propagação daqueles que carregam a sua imagem. Então veja que toda a terra era de uma mesma língua. Alguns dizem, não, então é do hebraico. Não, você acredita que o hebraico é uma língua mais nova, não sendo a primeira. Alguns até acreditam que seja o aramaico também. Não há certeza de qual língua era essa aí. Até hoje nunca descobriram exatamente qual a primeira língua falada, que todos falavam a mesma língua, ou seja, a língua que Noé falava em sua família. Sua família que povoou a terra, então todos falavam a mesma língua. Então povoaram por toda parte. Mas os homens começaram então a ficarem pecaminosos, cada dia cometendo mais pecados, e resolveram desafiar Deus. Disseram, vamos nos ajuntar tudo no mesmo lugar, vamos construir uma torre que vá até o céu. Se Deus resolver destruir de novo, fazer um dilúvio aqui, nós vamos escapar, não, vamos ficar lá na torre lá em cima, né? E começaram então a construir aquilo ali, querendo se exaltarem a si mesmos, né? Querendo dominar a raça humana, houve ali ter um líder querendo dominar todo mundo. Então, Deus veio olhar aquilo ali e resolveu fazer uma coisa simples. Eu dei ordem para povoar toda a terra. Vocês se juntaram tudo aqui? Já sei. Então Deus colocou línguas diferentes em vários grupos. Cada grupo falava um tipo de língua diferente. Começaram a não se entender mais e começaram a se separar uns dos outros e procurar esse rumo. Cada um saiu para um lado, falando uma língua diferente. Agora é interessante, né, que Deus ajuntou todos os povos novamente, falando uma língua só, que é quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Nós falamos em línguas espirituais. O Espírito Santo fala através de nós
todos numa mesma linguagem espiritual, dada pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Então ali a famosa Torre de Babel, né, foi construída, e ali Deus confundiu a língua dos homens e os espalhou por toda parte do mundo inteiro. Então veja que está provado que Deus domina sobre tudo, Ele toma providência quando é necessário para que os seus desígnios sejam cumpridos, para que sejam preservados, né, os homens, para que possam ser salvos, se cheguem ao arrependimento de pecados e ainda possam ser salvos. Deus nos ama e nos dá toda a oportunidade para sermos salvos. Vamos ver a conclusão. A entrada do pecado na história afetou não apenas a humanidade, mas também a própria natureza. Porém, tal tragédia não surpreendeu o Criador, pois o perfeito plano da redenção já estava delineado desde a fundação do mundo. Então veja que o pecado afetou toda a humanidade, os animais, a natureza, tudo. Tudo foi afetado pelo pecado. A destruição que existe hoje, né, as tragédias que acontecem, tudo é resultado da ação do homem. Tudo é devido ao pecado. Mas veja que nada pega a Deus de surpresa. Deus já viu tudo isso acontecendo. E antes mesmo que o mundo fosse criado então por Deus, Ele já arquitetou o plano de salvação. Então todo aquele que ouvir a pregação do Evangelho, que crer na obra salvífica de Jesus Cristo, é salvo. Vamos orar agora. Se você que está ouvindo, você deseja agora entregar a vida para Deus, você deseja aceitar agora Jesus Cristo como único Salvador e Senhor, você acredita que Ele, o Filho de Deus, veio à Terra, nasceu como homem, viveu aqui como homem, levou sobre Ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, morreu por nós na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Recebe o Espírito Santo agora. Vamos orar? Se você está doente ou está enfermo, vamos orar e você recebe a cura agora em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, arrependidos agora dos seus pecados, pedindo perdão a Ti e crendo agora na salvação executada por Jesus Cristo na cruz por nós. A graça cruz te mercal revelas. Oh, graça maravilhosa. Oh, bênção de Deus. Oh, Deus poderoso, Deus amoroso. Deus que nos viu no pecado e nos providenciou a salvação através de Jesus Cristo, seu Filho. Em nome de Jesus, salva, Senhor. Concede a eles agora o Espírito Santo, protege, livra de todo mal, conduz em vitória sobre o pecado, santificação. Em nome de Jesus, todo aquele que está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Solta essas vidas, toda doença, toda enfermidade. Toca, Senhor, toca neles agora, em nome de Jesus. Solta. Toca, Senhor, cura, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Esperamos ter ajudado os irmãos. Não se esqueça, os slides que nós usamos aqui, aí também a escrita para ajudar mais ainda na lição, nós colocamos à disposição dos irmãos. Você entre em contato conosco por esse telefone aí, 99991520454, que é meu WhatsApp. Então eu envio para você gratuitamente PowerPoint e PDF também, para você ter todo esse material aí gratuitamente. Não se esqueça de dar o like aí, nos ajuda muito. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal aí, nos ajuda muito também. Não se esqueça de divulgar esses vídeos para outras pessoas, que também vai ajudar os outros a aprender juntamente conosco. Muito obrigado, a paz do Senhor, Deus abençoe.